Tudo bem com vocês? Mais uma segunda-feira juntos para iniciarmos o programa Direito na Prática. Eu quero desejar a todos assim uma excelente já início de noite, né? E que sejam todos aí muito bem-vindos. Já peço a vocês aí que compartilhem essa live. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem pertinente, que nós vamos falar sobre regime de bens. E muitas pessoas confundem o regime de bens no divórcio e o regime de bem na sucessão. Às vezes, até quando vai partilhar algo, aí as pessoas confundem, né, ou não se atentam que para aquela partilha precisa estar orientado quanto o regime de bens, tá certo? Então, hoje nós vamos tirar as suas dúvidas. Vocês já podem enviar suas mensagens, enviar aqui para o Ícaro, que ele já está posto para anotar e passar aqui para a gente. E o que a gente não souber responder, a gente vai pesquisar e traz depois essa resposta para vocês, tá bom? Mas sejam todos muito bem-vindos e compartilhem essa live aí com seus familiares, com seus amigos, para que nós possamos ter bastante pessoas aqui esclarecidas, levar conhecimento a esse nosso público. É esse o nosso objetivo, é partilhar conhecimentos, tá certo? Então seja muito bem-vindo, Ícaro. Boa noite, doutora Marluce. Boa noite ao nosso convidado, doutor André Luiz. Legal. Boa noite ao Matheus, que também está na técnica. Ele deu uma saída, mas daqui a pouco ele volta, né? E boa noite a todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Educadora, quem nos acompanha também pelo Instagram e pelo YouTube. Lembrando, para os nossos ouvintes, né, que a nossa live está rolando no Instagram, que é o @marluceduarte.adv, e no YouTube, que é o Direito na Prática, doutora Marluce Duarte. Os nossos contatos, para você mandar sua mensagem, é o 98982179036, esse é o do WhatsApp, e o telefone da rádio, que é o 3221-5971. E você também pode mandar a mensagem lá no chat da live, tanto no Instagram como também no YouTube. Boa noite. Pronto, então vocês já anotaram aí, não esqueçam, o nosso WhatsApp é o 982179036. E também pode mandar aí no chat do Instagram, @marluciduarte.adv. Então, obrigado também, Matheus. Muito obrigada aí também pelo seu servir, estar conosco aqui na técnica. E o André, o nosso convidado especial, eu não vou nem falar do currículo dele, vou deixar que ele se apresente, porque eu posso pecar, né? É uma pessoa bem especial, é um amigo do coração, é irmão do meu outro amigo do coração também, entendeu? Então vocês podem ficar à vontade, fazer suas perguntas. É uma pessoa que tem uma vasta experiência sobre o tema e tanto na parte prática quanto na parte teórica. Meu muito obrigada, André, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Eu sei que o seu tempo é bem difícil, entendeu? Mas muito obrigado aí por ter aceito o meu convite. Boa tarde a todos. Agradeço aqui demais o convite, as palavras da Marluce, né? Nos conhecemos anteriormente, ela já conhece meu irmão, e aí fui apresentada a ela e surgiu esse convite. E a gente tentou bastante, né, Marluce, fazer, Verdade. encontrar essas agendas e tudo, mas sempre ficou em mim essa vontade de participar. Ah, Eu que bom, falei para André. ela como eu sou um admirador desse meio de comunicação, sabe? Assim, e hoje é muito feliz para mim essa oportunidade de estar do outro lado, né? De participar de uma certa forma. E você falou de algo super importante que é o conhecimento, né? Acredito que o conhecimento ele nos liberta, ele nos permite que a gente tome as melhores decisões, a gente faça as nossas escolhas de um modo consciente. Verdade. Então, acredito que vai ser muito bom estar aqui, né? A parte do meu currículo, você exagerou um pouco, porque humildemente, eu vou falar de mim. Meu nome é André Luiz de Cavalcante Lima. Sou, com muito orgulho, oficial de registro civil, tabelião aqui no estado do Maranhão, na cidade de Cedral, que é minha titularidade. E estou aqui, respondo também pela cidade de Mirinzal de Guimarães, né? E convivo cotidianamente com as populações das cidades. E amo o nosso estado do Maranhão, amo o que faço, e especialmente as três cidades que eu falei antes, né? Então, eu sou formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, sou cearense, né? Nasci em Fortaleza, mas já sou maranhense, já sou usucapido aqui para o estado do Maranhão e tenho um carinho muito grande por tudo aqui do estado do Maranhão. A cultura, sou um admirador muito forte.
Me formei na Universidade Federal do Ceará, busquei me pós-graduar, né? Tenho uma especialização em Direito Processual, especialização em Direito Notarial e Registral também, e a prática, né? Porque eu costumo dizer que nada é mais rico, Marluce, do que o nosso cotidiano, as pessoas, né? O nosso conhecimento ele é constantemente aprimorado a partir das perguntas que nós recebemos, os atendimentos que nós fazemos. Então, isso é uma outra universidade que a gente faz, a nossa prática, a nossa profissão. E eu espero hoje aqui poder contribuir da melhor forma nessa disseminação do conhecimento. Aquilo que nós não soubermos ou não pudermos esclarecer, Marluce já deixou aqui, ficará, né, como um anotado para que a gente possa apresentar um retorno para vocês. E É é isso. verdade. André, o conhecimento, né, transforma a gente. E a prática em si, o que você vai fazendo, aquilo ali vai ficando todo tempo. É tipo você colocar um cone ali no buraco, né? Que você ali vê aquele cone todo dia, pronto, aquilo ali fica na tua. Te sinaliza. Exatamente. E você, isso é a prática. Porque a gente sai da faculdade, a faculdade não te ensina o dia a dia, né? Não te ensina aquilo que você realmente vai lá encarar, né? A faculdade é um meio, né? Te transforma ali para você trazer ali um pouco da parte teórica. Isso. Agora, a prática não. A prática te ensina ali mesmo como você vivenciar aquilo A ali, gente vai não? aprimorando e a gente vai vendo na prática aquilo que a gente assimilou na faculdade. É muito importante porque às vezes aquilo nos ocorre, os professores, né? Eu me lembro, me vendo aqui o nosso conteúdo, vendo o regime de bens, né? Analisando os principais artigos, buscando me organizar sobre o nosso encontro aqui e me lembrando dos professores, né? E muito daquilo que a gente viu na faculdade, a gente na prática depois, é como você falou, depois que nós passamos por uma primeira situação de aplicação prática daquilo que a gente estudou na faculdade, então fica sinalizado, assimila muito mais, né, no nosso intelecto. É verdade. E eu quero aqui já, primeiro, mandar um abraço também especial a doutor Eduardo Fontinelli, meu parceiro aí de Imperatriz, a doutora Marise Alves, também de Santa Inês, está conosco aqui também na nossa live, doutora Marli Pascoal, de Bacabal, também nossa parceira, e a doutora Ana Melo, de Cajapió. Gente, agradeço de coração a cada um de vocês que está conosco na live, a cada um de vocês que me buscam aí para a gente fazer essa parceria. Estou aberto para a gente fazer parceria, entendeu? Então, isso eu acho também que é um ganha-ganha. Estarmos aqui também é uma parceria, Sim. né? É uma parceria de transmitir conhecimento, de estar juntos, né, para dividir esse conhecimento. Então, a parceria é muito importante. André, para mim, assim, eu agradeço muito a cada parceiro que chega no escritório e trato como se fosse no meu escritório, deixo claro para eles que é uma extensão do escritório deles, é uma extensão onde eles estiverem, porque eu acredito que a pessoa se sente bem onde vai fazer, se reunir ali com seus clientes. Então, quero mandar um abraço especial para cada um dos meus parceiros, independente desses que eu falei aqui, tá certo? Mas como nós vamos falar aí sobre o nosso tema, né? Regimes de bens. E nós trabalhamos o regime de bem tanto no divórcio, quanto nós trabalhamos o regime de bem na sucessão, né? E às vezes eles têm diferença, né? É, O regime de bem da sucessão e o regime de bem do é divórcio. como você frisou bem. Normalmente existe o primeiro aspecto é essa pequena confusão que pode acontecer. A escolha do regime de bens, ela vai trilhar, ela tem repercussões diferentes, seja na dissolução do casamento, né, ou seja, por ocasião do divórcio, seja na sucessão. Então, o primeiro aspecto é atentar para essa diferenciação. As pessoas confundem na prática onde o regime vai surtir um efeito em relação à separação de bens, por exemplo, em relação ao divórcio e em relação à sucessão. E aqui, faço um parêntese, Marluce, porque como a gente trabalha com o registro civil também, recentemente nós tivemos, os cartórios foram, né, o Conselho Nacional de Justiça editou um provimento e foi incumbido aos cartórios de registro civil inserirem na própria habilitação do casamento um momento especial, um momento que deve ser feito com muita cautela pelo registrador, pela equipe deles escreventes, no sentido de explicar o próprio regime de bens, entendeu? As possibilidades que existem naquele momento. Muitas vezes as pessoas vão ao cartório e acham, não, vou fazer a minha habilitação, vou com as testemunhas e pronto e tal. Mas tem que haver esse momento, né? Tem que haver esse momento de esclarecimento. Por quê?
nós temos que lembrar que o regime de bens, ele envolve patrimônio. Então, Sim. são valores que a nossa Constituição, né, a nossa legislação do Brasil, ela protege. Tem aquilo que você adquire, muitas vezes fruto de muito esforço do casal, ou aquilo que você trouxe, levou para uma união, para um casamento, mas que você já tinha, era um patrimônio que você herdou dos seus pais, uma herança, ou algo assim que ele foi testado para você. Então, aquilo é importante que na ocasião do casamento vocês, os nubentes, eles recebam esses esclarecimentos do cartório. E isso vem sendo feito. Graças a Deus, os cartórios assimilaram bem isso e a gente treina, né, para que as pessoas saiam com a convicção. Como você falou, é importante que quando a pessoa vá, ela se sinta bem à vontade. A gente procura falar de uma linguagem acessível, né? Olha, aquilo que você tinha antes vai se comunicar, você vai entrar o que tinha antes e o que você adquiriu durante a convivência naquele casamento é patrimônio do casal. Ou então separação total, às vezes a pessoa quer uma separação total, vai ser feita separação total, não há, cada um vai ter seu patrimônio particular. Então, essa é a relevância, né? A segurança jurídica que a gente tem que buscar. Acho que na sua atuação você passa muito por isso, né? Verdade. E aí, muitas vezes causa, acho que a grande maioria conflitos que podem surgir decorre dessa não compreensão, ou então da escolha que não foi uma escolha bem guiada, bem transparente, né? Bem consciente a partir das informações. E também, André, tem aquela diferença, né, que antes da Lei 6.015, né, era um Isso, regime de bens, que era o importantíssimo. regime, né, da Isso, universal. você E atentou, hoje, pois é. e hoje, né, o regime É, parcial de bens. Então, às vezes, ainda confunde muito a bom. cabeça das pessoas em Você relação a isso. atentou para um aspecto importantíssimo, que na prática as pessoas dificilmente ainda fazem essa diferenciação. O que que acontece? Até o dia, salvo engano, 26 de dezembro de 77, o regime legal de bens, qual é o regime legal? Quando não havia um pacto antinupcial, eu me Hum, dirigi ao cartório para fazer meu casamento, e lá, no meu silêncio, eu não pactuando diferente com a minha noiva, o regime que vigoraria seria o da comunhão universal de bens até 1977, acho que foi dia 26 ou foi 28 de dezembro de 77. Após essa data, o regime legal passou a ser o da comunhão parcial. Então, essa é uma mudança, é o primeiro aspecto super importante, porque muitas certidões de casamento que a gente visualiza na prática, às vezes tem comunhão de bens. E hum. aí, o registrador mesmo, o oficial de registro civil, o advogado, na prática, ele não sabe dizer se aquela comunhão foi uma comunhão com pacto antinupcial ou uma comunhão sem pacto antinupcial, porque se ela foi antes de 77, não precisava de pacto, era comunhão universal automática. E inverteu a partir de Sim. 77. Se houver seu pacto, é que vai ser a comunhão universal. Então, esse é o primeiro aspecto muito importante para você ter frisado, porque às vezes há necessidade de aquela certidão ser retificada. Inclusive, nós temos novidade, o Estado do Maranhão é bem avançado nesse aspecto, de haver um provimento já da nossa corregedoria que permite a retificação em âmbito administrativo extrajudicialmente, sem a necessidade de um processo judicial. A participação do advogado sempre vai ser necessária e importante, porque ele vai orientar, né, e ele vai pleitear junto com o cliente dele. Mas é possível, no âmbito administrativo do cartório, ser feita a correção para os casos em que, nessa mudança, pela época de 77, e alguns anos depois, houve um regime que não havia pacto, por exemplo, e constou o regime da comunhão universal, que ainda estava se adaptando a essa mudança legislativa. E às vezes a gente ainda há algum entrave quando a gente pega algum registrador que ele não se atenta para isso, e aí a gente ainda tem essas Tem que dificuldades. judicializar, exatamente, é. Mas a gente busca, né, a nossa associação, eu falo até que estou como um dos membros, primeiro secretário da nossa Associação de Registradores de Pessoas Naturais, a gente tem enfatizado bastante isso, o quanto, o máximo que a gente puder facilitar e trazer o acesso daquela pessoa ao que ela está precisando resolver, facilitar o acesso, essa é a nossa intenção. Tanto que este provimento é algo assim bem facilitador. Você não precisar de um processo judicial, você no cartório, extrajudicialmente, você faz lá a correção da sua. Claro que tem os requisitos, existe o provimento, tudo, mas algo tranquilo de ser feito, algo que deve ser. A gente pode disseminar, digamos assim, isso aí, né, para
trazer ao Isso. conhecimento de E todos. isso leva um impacto, né? Leva um impacto, por exemplo, a diferença de um regime para outro tem um impacto, como nós acabamos de falar, como você bem frisou, no patrimônio da pessoa. Isso. Então, se a pessoa não se atentar para isso, se bem que hoje, né, já tem o pacto nupcial. Então, se a pessoa realmente já quiser já for para o universal de bens, ele já tem que ter o pacto, Isso. né? E se não tiver o pacto, no regime, A gente poderia fazer aqui um parêntese, né? Explicar, a gente falar rapidamente sobre sim, as sim. possibilidades, né, de quando eu vou contrair o matrimônio. No caso, nós temos no Brasil 3 regimes, né? Que é o regime, vou falar primeiro do regime legal, que é o regime quando não há pacto. Eu vou ao cartório e faço, não tem escolha, eu só quero fazer meu processo de habilitação, e aí vai ser aplicável o regime da comunhão parcial de bens. Nesse regime, o efeito, né, Marlúcio, o efeito prático é aquilo que for adquirido durante a vigência do casamento, ele é patrimônio, constitui patrimônio comum, pertence aos dois, na proporção de 50%. Cada um tem direito à metade daquilo que foi adquirido da data do casamento em diante. No regime da comunhão universal e no regime da separação total, eu vou precisar, naquela habilitação de casamento, fazer um procedimento prévio, que é a escritura pública, tem que ser a escritura pública, né? Está lá no nosso Código Civil, tem que ser a forma pública, então tem que ser um tabelionato de notas. Você faz a escritura pública de pacto antinupcial, que é o quê? Eu com a minha noiva, a gente vai lá e vai colocar, reduzir a termo que eu quero casar na separação total. Separação total, qual que é? Não vai haver um patrimônio comum, vai haver uma separação. Então, eu vou ter meus bens particulares e a minha esposa vai ter os bens particulares dela. E o oposto desse é o regime da comunhão universal. E aí, no regime da comunhão universal, eu trago para o meu casamento, a partir da celebração, todo o patrimônio que eu já tinha, os dois, o homem e a mulher, ou nas relações homoafetivas e tudo, os dois trazem para o casamento aquilo que tiver sido já que ele já tem antes do casamento. Tudo junto. Tudo junto. Tudo junto e E misturado. junto e Vamos misturado. lá, Ícaro, qual é? Doutora, chegou a primeira pergunta aqui do Guilherme. Ele fala: meu pai faleceu e deixou 6 filhos. Era casado no regime da comunhão parcial. Minha mãe é herdeira, dividindo tudo igual. Poderia me explicar isso? Ah, sim. O pai dele faleceu e, Deixou 6 filhos. e era casado no regime da comunhão parcial de bens. Se ele divide Ele igual. ele quer saber se a mãe dele divide igual. Ah, Bom, nesse Guilherme, né? caso, É o Guilherme. você quer começar, Marlúcia? Guilherme, a gente só quer agradecer aí a sua Isso. pergunta, né? Mas, assim, a sua mãe nesse regime ela é meieira, né? Então, 50% é da sua mãe e 50% é você e dos seus irmãos, não é isso, doutor? Exatamente. Com a ressalva que a Marluce falou, né? Isso a gente chama meação, né? Isso. A viúva ou o viúvo, ele é proprietário de metade, então ele é meeiro, né, daquele patrimônio. Mas se houvesse bens particulares, como é que a gente vai, que é uma exceção lá que está lá no artigo 1829, né, no Código Civil. Se aquele, o seu pai, ao falecer, Guilherme, se havia bens particulares, ou seja, bens que não eram comuns com a sua mãe, em relação a esse, a sua mãe vai herdar com você e com seus irmãos. Mas isso é uma particularidade, não é a regra. É se ele havia algum patrimônio que era exclusivamente dele, não era da comunhão, não entrou, eles não conquistaram, não constituíram esse patrimônio durante o casamento. Mas a grande regra é essa que Marluce frisou. Ela se torna meeira e a outra metade é dividida igualmente entre os irmãos. E aí, Marluce, me ocorre, sempre eu vou lembrando aqui, na prática, o que que acontece? Muitas vezes a gente vê lá no interior, eu vejo muito, os pais e os filhos vão ao cartório juntos, de mãos dadas, o filho ajudando o pai, tudo. Quando a gente vai ver, qual é o seu parentesco? Não, ele é meu pai. E a gente pega o documento, não está lá a paternidade estabelecida. Então, vou aproveitar o teu canal aqui, aproveitar o alcance, né, dos nossos seus Pode ouvintes, ficar de à quem está vontade. e frisar, enfatizar a importância de, muitas vezes, quando aquele filho foi registrado, a mãe registrou exclusivamente em nome dela. Então, vamos fazer o reconhecimento de paternidade. Eu vejo muito filho, ah, não, meu pai, ah, não, minha filha e tudo. Quando você pega o documento, não está lá no RG, na carteira de identidade, não está. Então, vamos, até a importância desse momento, porque existe, né, Marluce, a princípio, os filhos são todos iguais. Então, uma vez que estão registrados,
sejam de uma união anterior àquele casamento, sejam de união do próprio casamento, tudo, eles têm direitos iguais. Então, atentar. Até se for, na verdade, o filho do coração, né? Exato, E exatamente. desde que Pronto, que esteja esteja lá lá a situação registrado. constituída, exatamente, você frisou bem. Então, a nossa legislação, ela assegura um princípio, né? A igualdade entre os filhos. Então, será dividido igualmente aí no exemplo do Guilherme entre ele e os irmãos dele. Guilherme, não sei se houve a compreensão, né? Se ficou alguma dúvida, você pode continuar mandando mensagem para a gente. Mas como o doutor falou, aí pode ter até inclusive três patrimônios, né? Que seria o patrimônio da tua mãe, né? E dos dois, né? E o patrimônio, na verdade, que seria antes do teu pai casar, né? Com a tua mãe e levar para lá. Então, se houver esse patrimônio antes, que eu acredito que talvez não é essa a sua pergunta, aí a sua mãe vai concorrer com vocês de formas iguais. Agora, se for só o patrimônio aí junto, né, adquirido durante a união, durante o casamento, aí 50% é da sua mãe. Ela já adquiriu esses 50% e só os 50% é que é dividido para você e seus irmãos. Porque, como ele falou, sua mãe já é meeira, 50% do patrimônio é dela. Inclusive, quando for pagar imposto, esses 50% não entra em dívida, não entra em patrimônio nenhum para pagar imposto, Importantíssimo. Importantíssimo. né, porque já é dela. Né? Agora, o restante do patrimônio, aí sim, aí vem as dívidas do teu pai, aí vem os valores para pagar o imposto, né? Não, doutor? Tudo isso, né? Você frisou uma coisa, algo também que sempre eu realço, sabe, Marluz? Muitas vezes os herdeiros, eles se amedrontam, ah, não, fazer um inventário é caro, eu vou gastar no cartório, eu vou pagar um imposto e tal. Mas isso que Marluz frisou é importantíssimo, porque ela já é detentora daquele patrimônio. Então, o imposto que será calculado, ele é inferior, ele vai ser reduzido, não vai ter aquela incidência. Então, é buscar informação, né? É procurar o advogado, é tentar se informar antes de criar essa resistência de, ah, não, é burocrático, né? Não, a gente primeiro buscar se informar realmente com quem entenda e que possa orientar você para em seguida você tomar a melhor decisão. Isso que é importante, né, doutor? Porque às vezes as pessoas só querem saber, ver ali o patrimônio, né? Ah, não, então não vou fazer inventário porque tem tanto para eu pagar de imposto. Ah, e na verdade, se você não fizer o inventário, o seu patrimônio vai continuar, inclusive, desvalorizando, porque vai Exatamente. ficar um Isso, imóvel que você não não tem. transmite. É como eu falo, Marluz, é uma forma de você privilegiar, prestigiar e valorizar aquele patrimônio que foi constituído pelo falecido, seja o pai ou seja a mãe. Porque Exatamente. no Brasil, a gente sabe que, infelizmente, vige muita informalidade. As pessoas são proprietárias, mas não fazem o registro do imobiliário, ou às vezes adquirem o mesmo um carro ou uma moto ou algo, e demora a fazer a transferência no Detran, né, e tudo isso. E quando há uma herança a ser transmitida, aquela pessoa que faleceu, ela percorreu o caminho legal de documentar no nome dela, constituir aquela propriedade. Então, o herdeiro, eu acho que é até uma forma de valorizar a memória dessa pessoa que faleceu. Olha, meu pai me deixou isso aqui. Eu vou fazer a regularização dessa documentação, porque ele se preocupou com a família, ele fez um investimento, né? E aí, como você mesma disse, quando o herdeiro não atenta para isso aí, ele desvaloriza, porque o imóvel ele perde valor de mercado se ele não tiver apto a ser transferido para outra pessoa, seja por venda, seja por doação. Você não consegue circular aquele patrimônio, né? Ou se você circular, vai ser subvalorizado. Você não consegue um valor de mercado. E aí Verdade. você vai perdendo o quê? Dinheiro, que é o que ninguém quer, A infelizmente. mesma coisa, doutor, que eu acho também, assim, como eu trabalho muito nisso, né? Isso, Essa é a minha pois é. especialidade, né? É Isso, trabalhar com inventário e direito imobiliário. O isso. que eu vejo muito é a briga entre os herdeiros, entendeu? Tem muitos processos. Tem processos aí que hoje não, porque assim, o meu lema é desjudicializar, Isso. Que entendeu? bom. Então, como eu quero trazer do judiciário para cá, trago processos aí de 12 anos, de 15 Que anos, bom. entendeu? Tentando unir um herdeiro com o outro. Mas que a coisa é difícil, é. E acaba desvalorizando o patrimônio. Imóvel, eu já tive doutor inventário, onde no início a gente vai buscar, o Ícaro é um que me ajuda muito, em buscar, às vezes, a linha do tempo. Aí a gente vai, tipo assim, 2019 tá lá a casa,
arrumadinha, tudinho. Vai vindo, tá só o terreno. É, né? Já se Quer dizer, deteriorou, já se deteriorou e já já perdeu o antes. valor e tudo, exatamente. É como nada vale uma boa briga. Antes um acordo do que uma Exato. boa briga, nada vale. Eu tive a oportunidade de fazer, através do Conselho Nacional de Justiça e do nosso Tribunal de Justiça aqui do Maranhão, Corregedoria Geral da Justiça, um curso de mediação, técnicas de mediação e conciliação. E foi muito importante para mim, porque o tabelião, na nossa prática diária, assim como você, começa com o advogado, na verdade, Sim. que quando chega ao cartório, o advogado primeiro já fez todo um trabalho de convencer o cliente, a pessoa, né, de tentar buscar uma solução. Então, uma coisa que me tocou muito, é que a gente, às vezes, quando você vai lidar com essas situações de conflitos, a gente desapegar das posições. Ele é meu antagonista, eu sou o oposto dele. Não. Vamos tentar enxergar a situação real. Existe um bem, existe um patrimônio que tem que ser transmitido e estamos aqui com o direito às sucessões para verificar legalmente o caminho a ser percorrido, né? Então, eu acho muito importante isso de nós buscarmos sempre o que você falou, desjudicializar. Quanto menos a gente precisar de um processo, quanto mais nós nos apropriarmos nós mesmos como sujeitos de decidir, né? Porque é um parente. A gente pode muito bem chegar num acordo, né? Concede um pouco aqui, abre mão ali e todo mundo sai resolvido e satisfeito. E agora, né? Vamos aí ver a Tem pergunta do mais um, Ícaro, né? depois a gente. Pegando o gancho aqui que essa falando em briga, a Socorro está uma situação bem complicada. Ela disse assim: minha mãe faleceu e era casada no regime da separação total de bens. E meu pai ficou com outra mulher durante 10 anos. Essa mulher disse que tudo é dela, que não temos direito em nada dele. Ela não teve filhos com ele. Está correto isso? Essa Doutor, mulher. passa aí a bola. É uma situação. Os pais dela eram casados em regime de separação total. Totalmente. E aí a mãe faleceu. Aí ela faleceu e o pai dele. E o pai dela Depois, né, o pai dela ficou com uma outra ficou com outra pessoa. por 10 anos. Não, nesse caso, mesmo sendo na separação total, existe o direito dos filhos, é claro, sempre haverá o direito dos filhos, e esse cônjuge sobrevivente também vai ter participação. Na verdade, a segunda companheira com quem ele está, ela é uma terceira, uma estranha a essa sucessão, né, doutora? Não tem muito o Exatamente, que doutor. participar, né? Isso. Como é o nome da pessoa? Socorro. Socorro, na verdade, não é vocês que não têm direito. Quem não tem direito é essa segunda companheira. Isso. Porque como seu pai, a sua mãe faleceu e não foi partilhado os bens, olha, ó, houve uma confusão. Houve uma confusão patrimonial. Então, primeiro, o seu pai teria que fazer a partilha dos bens que eram da sua mãe, a meação que era da sua mãe, e daí sim contrair um novo relacionamento. E aí o que ele contraísse junto com a segunda companheira, aí sim seriam deles dois. Mas como ele não fez, teriam que ser no regime obrigatório de bens. Então, a segunda companheira aí, essa senhora que ficou com seu pai, é que ela não tem direito de nada. Ela não participa aí dos valores, né, dos bens que seu pai deixou e a sua mãe. Primeiro vai fazer o inventário da sua mãe, né, e ver a partilha, depois fazer o inventário do seu pai e essa segunda companheira, tchau e benção. Inclusive, exatamente, inclusive, Marluce, é importante frisar isso que você ressaltar isso que você falou. Enquanto não houver sido partilhado o patrimônio constituído pelo pai da Socorro com a mãe da Socorro, o pai da Socorro não está liberado para um novo matrimônio em comunhão parcial ou para fazer uma comunhão universal. Então, é uma condição, na hora que ele for fazer a habilitação do casamento, é uma condição, uma causa suspensiva do casamento, aliás, impedimento, inclusive. Ele não pode casar em outro regime que não da separação obrigatória, né? Porque ele não fez a partilha dos bens deixados pelo falecimento da esposa. Então, você, Socorro, precisa procurar um advogado e se inteirar e providenciar a regularização, né, dessa transmissão desse patrimônio para você, para seu irmão, e aí. Doutora, um dos nossos ouvintes, Sargento Henrique, mandou um áudio e o Matheus vai passar para a gente. Doutora, é uma pessoa, ele era
ele tem um apartamento e para lá ele começou a morar com uma pessoa, essa pessoa engravidou. Depois ele trabalhando à noite, chegava, ele ia pegar da criancinha, da menina, da neném, e que fazia comida, chegava. Essas botou ele para fora de casa, porque botou a mãe dele para fora. E ela parte dele que ele tinha provocar. E ela poderia fazer isso, botar ele para fora de casa, seguir a mãe. Sargento, boa noite. Obrigado aí pela sua pergunta, obrigado por estar conosco, né? Mas a gente precisaria avaliar mais um pouquinho a respeito de toda essa situação, né? Você conta aí para nós que o apartamento já era dele, né? Agora temos que ver também se quando ele comprou esse apartamento e ele ficou junto com ela, esse apartamento, elas continuaram pagando as prestações ou esse apartamento já era quitado dele? Porque se ela ele continuou pagando o apartamento, ela também tem direito no apartamento. E também depende muito do porquê ela colocou ele para fora. Você sabe, né, eu não sei qual o seu relacionamento aí, é o seu filho que ele disse, é? Um amigo, é. Isso, entendeu? Então, eu não sei o que foi o relacionamento que houve aí entre os dois e ela ter tirado ele de casa, né? Então, eu teria que buscar mais essas informações para que a gente pudesse lhe orientar com mais precisão. Como eu disse, se esse apartamento que ele adquiriu, eles continuaram pagando, ela tem direito, mesmo estando só no nome dele, né? O que ele deu de entrada, tudo bem, mas o restante ela tem direito, porque continuaram, mesmo também se ele estiver pagando só do salário dele, mas ela também tem direito pelo fato de ela estar em casa cuidando da criança, como você acabou de dizer, não é isso, doutor? Eu estou errado? Me Exatamente. corrija aí. Não, que é isso. O Marluce falou muito bem. Independente de o imóvel se encontrar registrado, a gente não sabe, né, como o Marluce frisou, mais detalhes, né, sargento? Mas independente do imóvel estar registrado exclusivamente em nome do seu amigo, caso ela tenha concorrido para o pagamento das prestações, mesmo que ela não tenha concorrido, mas como a gente chama a economia doméstica do casal, era conduzida por ela dentro desse lar, né, enquanto eles estavam juntos, ela tem sim uma participação, né? Ela tem direito. Mas é preciso esclarecer melhor o contexto em que se deu isso aí, a saída dela, ou qualquer vínculo que tenha sido constituído entre eles, não sei se houve uma escritura, uma união estável, o que, é que de fato foi pactuado entre eles. Mas a doutora falou bem. E em relação a essa situação, dos diversos regimes, eu estava me ocorrendo aqui, Marlúcia, em relação à pergunta do Guilherme. A gente pode voltar um pouquinho, que Sim, foi, sim. né, o caso da separação obrigatória, que aí na hora eu não frisei. Isso emblematiza muito, assim, chama muita atenção da principal confusão que acontece, né, assim, no meio, entre as pessoas, na sociedade mesmo. Houve um óbito e era um regime de separação obrigatória de bens. Não sei se foi o Guilherme ou se foi a Socorro, esse segundo Ah, exemplo. socorro, socorro. Socorro, pronto. A gente precisa diferenciar bastante o regime da separação obrigatória quando ocorre um divórcio e quando ocorre a sucessão. Quando é o caso na separação obrigatória que eu me divorcio, pronto, já está resolvido, a partilha já foi previamente, inclusive, estabelecida. Eu já me casei com aquela pessoa delimitando esse regramento, que eu ia ter um patrimônio separado dela e ela ia ter um patrimônio próprio. Então, praticamente não há o que partilhar. Ao passo que quando é, esse casamento ele é interrompido pelo óbito de um dos dois, mesmo que tenha sido casado na separação obrigatória de bens, esse cônjuge sobrevivente ele vai ter o direito sucessório dele, né? Então, isso é a grande relevância, né, que a gente vê na prática e que confunde muito. Ah, eu sou casado em separação obrigatória, você nunca vai herdar nada meu.
Não é uma verdade, né? A gente tem que verificar. Claro, a gente está falando aqui no contexto de uma maneira geral, mas cada caso concreto tem as suas particularidades. E o exemplo que eu estou citando é um grande exemplo disso. A definição do regime, ela repercute de uma forma quando é um divórcio e quando é um óbito daquela pessoa. Doutora, doutor, e o que confunde muito as pessoas também, às vezes, é a falta de conhecimento, inclusive, assim, dos próprios advogados, entendeu? Eu já peguei muitos parceiros que é difícil deles compreenderem, né, essa situação. E aí, quando eles fazem assim uma enrolada toda, inclusive no próprio processo, né? Primeiro, tem um recente que faleceu também a senhora, aí depois faleceu a pessoa, o senhor, depois faleceu a outra companheira dele, e veio tudo Virou um concurso de e veio tudo sucessões. sucessões. Aí aí imagina. No primeiro casamento, essa pessoa ela tinha 12 filhos. No segundo, ela teve 4. Como que pode dividir todos os bens, 50% para os 12 e 50% para os 4? Aí não tem, né? Não São tem, sucessões, não tem não condições. tem Aí, condições. para o advogado explicar isso, é bem trabalhoso, né? E você explicar que houve primeiro uma sucessão, quem é chamado aquela primeira sucessão, quem era, né, do primeiro casamento, e aí a meação, tudo isso, e o que se transmitiu de fato para esse segundo casamento, e ainda a figura da companheira, né? E aí Exatamente. a gente queria fazer um parêntese aqui, aproveitar o nosso alcance, né, para o regime que a gente tem, o regime não, como a união estável e as relações de companheirismo, né? Como a gente costuma falar, minha companheira, meu companheiro, uma união estável que a pessoa tem. A nossa legislação, ela facilita a conversão, ela protege, inclusive, né? A lei assegura a proteção da união estável e equipara ao casamento. Mas a gente sabe que, na prática, existe um caminho para essa Sim. pessoa que só tinha uma união estável. E normalmente esse caminho às vezes é até mais trabalhoso, porque primeiro a pessoa vai ter que constituir a prova de que tinha uma união estável para depois ser considerado herdeiro e daí advir aquela consequência, ela receber algum patrimônio, né? Então eu falo, eu sou um defensor dessa situação. Se você tem uma união estável, duradoura, você tem aquela coisa, procure fazer o casamento. Eu já digo logo, sabe, doutora, porque facilita muito quando um dos dois falece, seja no âmbito previdenciário, porque a certidão de casamento apresenta, o INSS reconhece aquilo já e já paga até retroativo na habilitação dessa pensionista ou desse pensionista, ao passo que quando não há uma certidão estável, sem qualquer formalização, tão mais trabalhoso naquele momento de dor que você perdeu o seu companheiro ou a sua companheira, você ainda vai buscar provar uma situação pública notória. Às vezes você tem filhos, vários filhos, o INSS não reconhece e a pessoa fica na mão, né? Então, eu Doutor, realmente... e muitas vezes, não diria nem só o casamento, mas pelo menos faz uma união estável Sim, ali registrada sim, no cartório, uma escritura de união isso. estável, Importantíssimo né? também. Porque já não A quero lei casar, reconhece reconhece, exatamente. já não quero casar, ir lá, tudo de bonitinho, mas vai lá no cartório, faz uma união estável, porque a união estável também dá para Também reconhecer, o assegura. INSS reconhece. É, Aí eu tive uma situação, né, em que a pessoa não tinha, já morava com outra pessoa há 42 anos, não uma tinha vida. uma vida, não era casado, não tinha uma união estável. Quando foi no cartório pós-morte, ele era pescador e ela colocou como ele era pedreiro. Aham. Não, doutora, mas ele é pescador. E tá lá que ela declarou que ele era pedreiro. É super complicado Você entendeu? mesmo. Pois é. É muito O difícil. momento da lavratura do óbito, ele é importantíssimo, porque muitas vezes você vai, aqui é um momento de dor, a pessoa está, né, ainda nem se refez da perda do ente querido, mas tem que ir a um cartório. Não é? Então, eu oriento até as nossas escreventes que façam, olha, você preste nossas condolências, nossos sentimentos. Que às vezes as pessoas chegam a chorar mesmo ainda no cartório, lavra o óbito e fica, né, emocionado. Mas nem por isso a gente pode deixar de se ater e observar esses dados importantes, É. né? 42 anos de Claro. união estável. E às vezes por uma questão, faça a escritura. Você não quer casar? Tem pessoas que acham assim, ah, não,
eu vivi em união estável, mas no dia que eu casei não deu mais certo. Não existe isso, né? Não faz existe. O sentido. casamento não desmancha, porque formalizando o papel não desmancha. Né? Não, vamos acabar com esse folclore, não tem isso. União estável, casamento, de alguma forma se documenta. Essa é a verdade. Doutora, o ouvinte que mandou áudio agora há pouco, acho que mandou outro áudio completando a dúvida dele, mas também tem outras dúvidas aqui. Posso? Vamos. Matheus, poderia? Doutor e doutora, mais uma vez estou aqui. Quando ele adquiriu esse apartamento, pagou pagamento nenhum com ele. Tudo. Ele está fora do apartamento porque ela botou ele em outra empresa. Aí, mas ele não é homem de botar ninguém para fora, então ele preferiu sair porque tinha medida protetiva. Mas ele que pagou o apartamento. Municiar de medida. Como sargento, né? O sargento. Sargento, a gente agradece, né, mais uma vez aí a sua participação. E aí o senhor pode, inclusive, me procurar até mesmo fora do programa, ou então essa pessoa, para que eu possa esclarecer melhor e analisar essa situação, analisar essa documentação, tudinho. E no que eu puder ajudar, eu estou à disposição, tá certo? Aqui fica um pouco complicado de eu lhe dizer esses detalhes, porque eu preciso analisar melhor, porque, assim, é um pouco difícil, porque como ela colocou ele para fora assim do nada, né? Tem que ter acontecido algo aí nessa situação que a gente precisa analisar, né, não, doutor? Sim, Né? Para sim. poder assim a gente não Não, saber, de repente a é gente pode necessário cautela para orientar da melhor forma. Já exatamente, houve tá? uma situação conflituosa e, de repente, uma orientação que não seja exatamente aplicada ao caso, né, bem apropriada, pode causar uma situação de maior conflito. Então, Exatamente, nós estamos ao público, né? Isso, E de repente a gente pode estar falando algo que esteja exatamente em desacordo. exatamente, tá? Mas se eu fique à vontade, você pode me procurar, que a gente vai, né? Eu vou lhe orientar do que for preciso. Aí, doutora, como a gente tem um tempo curto, eu vou É adiantar mesmo. aqui algumas perguntas. Vai lá. A dúvida do José. É uma hora. Ele fala: me separei e a casa que morávamos é dos meus pais. Morávamos nessa casa há 9 anos. E agora minha ex-mulher quer a casa. Como devo agir nessa situação? A casa era do pai dele, Dos pais dele. e aí ele já morava na casa dos pais deles há 10 anos. Há 9 anos. 9 anos. E aí agora se separou, divórcio, e ela quer a casa, que é dos pais. E aí, doutor? Bom, nesse caso, nós temos que observar primeiramente que como o imóvel onde ele residia já era um imóvel decorrente de uma herança, né? Já é um imóvel que integra um patrimônio a ser dividido, ele não esclarece se ele possui ou não outros irmãos, né? Acredito eu que deva ter outros irmãos. Ele não era. E eu acho que pela forma como ele bota aqui, eu acho que os pais dele ainda estão vivos. Os pais ainda estão. Bom, aí vem aquele velho brocado, né, doutora jurídica, que a gente conhece na faculdade. Não existe herança de pessoa viva. Então, enquanto os pais dele forem vivos, serão os proprietários. E é até importante isso, porque a gente recebe na prática também esse tipo de situação. Verdade. Muitas vezes o idoso vai ao cartório e já tem um neto ou um filho, querendo já se inteirar mesmo daquela condição com a pessoa viva. E realmente não existe patrimônio, não existe herança nenhuma a partir de pessoas vivas. Então, esse patrimônio não é dele e o que existe é uma expectativa de herdar se, na verdade, sobreviver aos pais, né? Porque a gente não sabe de nada, né? A grande hora da viagem a Deus pertence, né? A gente não sabe, muitas vezes ele pode até ir antes e que tenha muita saúde, mas às vezes acontece, a situação na prática é essa. Exatamente. Vezes, né? O curso, né? Isso, a vida é dinâmica, né? As relações humanas são muito dinâmicas. E como é o nome da pessoa? É o José. José, e também faltou uma observação, porque assim, não se sabe se você também estava
você mora na casa dos seus pais e você continua pagando algumas prestações? É, Você fez alguma reforma na casa dos pais, benfeitoria. algumas benfeitorias, entendeu? Tudo isso é analisado. Se você, por exemplo, foi morar na casa do seu pai e na casa do seu pai só tinha um quarto, estou dando só um exemplo porque é para poder Ilustrar. exatamente mais um pouquinho aí a sua resposta. Então, no que vocês ampliaram essa casa, ela tem direito, certo? No que vocês pagaram de prestação, a sua esposa tem direito. Não que ela vai ficar com a casa que era do seu pai, mas parte ela tem direito, porque vocês ampliaram a casa, vocês valorizaram o bem, né? Então, nessa valorização, a sua esposa tem direito. No que vocês pagaram de prestação, a sua esposa tem direito, tá certo? Agora, se não houve nada disso, a casa não é de vocês, não é patrimônio de vocês. O pai, teu pai emprestou para vocês ficarem durante o tempo, se ele ainda não é falecido, né? Durante o tempo que vocês estavam lá na casa, até talvez até adquirir um outro imóvel para morar, Isso, né? exatamente. Talvez Muitas era um vezes é a empréstimo, né? situação, é. Isso, mas a gente não tem como precisar no momento. Mas diante dessas colocações que eu fiz aqui, se se enquadrou em alguma aí na sua situação, é essa a situação atinente, né? Exatamente. Doutora, a gente tem 6 minutinhos. Isso, mais uma, Cabe tem mais uma pergunta? mais uma pergunta aí. Da Vanessa é a seguinte: minha mãe faleceu e somos 14 filhos. Ela era casada no regime legal com meu pai. Ele foi morar com outra mulher e teve mais 4 filhos. Como fica a divisão? Vixe, parecido com. É, Parecido com nesse caso, a divisão do patrimônio que a mãe constituiu com o pai é restrita ao pai e aos 14 irmãos. Né? Isso. Esse primeiro patrimônio foi constituído exclusivamente por este casal onde a senhora faleceu, a mãe dela. Eventualmente, quando o pai dela tiver recebido a parte dele, se for meeiro, se for a situação de uma comunhão parcial de bens, ele era meeiro, os filhos dessa segunda união dele poderão ter algum direito no dia que ele vier a óbito, no dia que ele falecer. Mas hoje a sucessão que se tem é a mãe dela falecida, para ser partilhada entre ela, os irmãos e o pai. Né? A segunda união não existe nenhum direito, não assiste nenhum direito a eles em relação a qualquer patrimônio dessa primeira união do pai dela. Exatamente. Né? Então, terminamos aí nossas perguntas todas. Pronto, então, doutor, como só para a gente fechar, que nós temos 4 minutinhos aí. Pronto, à vontade. Exato, então fazer as suas considerações finais, falar aí para o seu público aí, mandar aí um abraço aí para cada um dos seus correligionários lá. Antes disso, só queria, eu acabei esquecendo de ler um pouco no chat, a doutora Lívia Cavalcante botou: esse tabelião nos enche de orgulho pela dedicação e conhecimento. A doutora Lívia Cavalcante é minha irmã. Não tá valendo. Ela... Sassá Freitas botou palminhas para o programa de hoje. E a Maria do Carmo botou excelente explicação. Eita, que família, viu? Como é o nome da irmã? A Lívia Cavalcante. Eita, Lívia, viu? Ó, que família, viu? Mora aqui no meu coração. Pois é, não, obrigado. Como eu falei no começo, eu sou um fã desse meio de comunicação. Cresci acordando de manhã cedo para ir com a minha mãe ouvindo rádio, que já é uma forma de você acordar orientado, né? Essa é a verdade. A informação, como está o trânsito, como que você vai sair de casa, chuva, onde alagou, onde não alagou, tudo isso a gente se informa, né? E o rádio é essa comunicação muito próxima. Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui. Agradeço muito o convite. Obrigada. Espero e estou à disposição para contribuir outras vezes que forem necessárias. Obrigada. E, assim, quero deixar um abraço especial aqui para que eu falei no começo. Além da minha família, doutora Lívia Cavalcante, doutor Pedro Henrique também, minha mãe, meu pai, minha família como um todo, né? Minha esposa, que não sei se está acompanhando. Vem um bebê aí, vai nascer. Vai nascer um bebê aí no comecinho de março. Tem o outro já, o André também, de 9 anos. Então, agradeço muito, né, o apoio e tudo. E deixar um abraço especial para as 3 cidades, para a cidade de Cedral, as escreventes, os escreventes, o pessoal lá, Guimarães também, Mirizal, e as pessoas das cidades, se eventualmente estiverem ouvindo, são cidades que eu amo.
já gosto, já tenho elas no meu coração. Poxa, doutor, que bom. Qualquer dia eu vou para lá conhecer essas cidades aí Vamos do sim, doutor, e conhecer Mirizal, vamos conhecer. comer muito peixe e muito camarão. Ixi, que legal, que gosto muito. Então, também quero mandar um abraço especial aí, todo esse público aí do doutor, todo o pessoal aí de Mirizal, todo o pessoal que estão conosco aí nas cidades dos interiores, aqui mesmo em São Luís, nos bairros. Quero mandar um abraço especial, pedir mais uma vez que compartilhe essa live aí com outras pessoas, para que a gente possa cada vez mais, né, transmitir esse conhecimento, facilitar, inclusive, para outros advogados, para que eles possam se unir e a gente possa estar desjudicializando isso, saindo mais do judiciário. O judiciário já está cheio de muitos processos, e se a gente conseguir se unir, a gente facilitando o nosso conhecimento, essa união vai ser bom para todos nós, né? Vamos tirar esses processos que estão há anos aí nos judiciários e a gente resolver aqui de uma forma passiva e menos desgastante, tanto para nós como advogados, como para as partes E, também, né? e envolve também, muitas vezes, Marlúcia, uma questão financeira. É muito mais econômico Com você buscar uma certeza, doutor. solução extrajudicial, seja pela rapidez, seja mesmo pela economicidade do custo envolvido. Né? A pessoa vai alcançar aquele patrimônio da transmissão mais rapidamente e poder dispor. Né? Então, circula, essa riqueza circula. É verdade, doutor. Então, gente, quero agradecer de coração todos que estiveram conosco. Meu muito obrigada e até a próxima segunda-feira com o programa Direito na Prática. Obrigado. É.